Olá, caros companheiros do Grupo Alta de Souza. Vamos para o estudo dessa segunda-feira, dia 14 de dezembro, com a página de abertura do livro Encontro Marcado, ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico. A lição 30, Investimentos, o valor da cooperação fraterna. Compreensível o espírito de previdência que induz o homem a se preservar contra a penúria. A formação bancária na garantia comum, os estabelecimentos de segurança pública, as organizações da economia popular sem estímulo à usura e os institutos de proteção recíproca representam aquisições de inegável valor para a comunidade. Ninguém deve menosprezar o ensejo de se resguardar contra a exigência imprevista. Essa realidade, patente no plano espiritual, não é menos tangível no reino do espírito. Urge depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades de amanhã. A interdependência guarda a força de lei em todos os domínios do universo. Caridade é dever, porque, se os outros precisam de nós, também nós precisamos dos outros. Não esperes, porém, pelo poder ou pela fortuna terrestres a fim de cumpri-la. Faze teus investimentos de ordem moral com o que tens e com o que és. Começa agora. Cotas pequeninas de força monetária totalizam grandes créditos. Migalhas de bondade formam largos tesouros de amor. Relaciona algumas das possibilidades ao alcance de todos. O minuto de cortesia, o testemunho de gentileza, o momento de tolerância sem nenhum apelo à crítica, a referência amistosa, a frase encorajadora, a demonstração de entendimento, a desculpa espontânea sem presunção de superioridade, a conversação edificante, a pequenina prestação de serviço, o auxílio além da obrigação. No capítulo da prosperidade, lembra-te da própria alma, a única posse inalienável de que dispões, e recordando que precisas e precisarás de recursos sempre maiores e sempre novos para evoluir e elevar a própria vida, não te esqueças de que podes a todo instante trabalhar e servir, investindo felicidade e cooperação com ela. E assim vamos à nossa prece para esse estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre amado, aos bons espíritos que nos acompanham, que nos inspiram, que nos protegem, que nos orientam, por mais essa possibilidade de estudo, por mais essas palavras, por mais essa lição que podemos aprender. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, esse estudo de hoje, o objetivo da mediunidade, dentro do livro Médiuns e Mediunidades, ele vem mais uma vez tocar em pontos que, na verdade, nós frequentemente deparamos em outros estudos de tema semelhante, que diz respeito basicamente às responsabilidades do médium. Nós temos que, a forma como esse livro vem abordando a questão da mediunidade é uma forma que eu acho muito interessante, porque ela se assemelha a um mantra, no sentido de que repete a cada estudo, a cada lição, algumas coisas que foram já ditas em lições anteriores, de forma que a gente vá cada vez mais, como num mantra, que a gente vá internalizando essas lições e cada vez mais, não só conhecendo as lições, mas fazendo com que elas se tornem parte da nossa prática diária, de forma tão natural quanto lavar as mãos, escovar os dentes. E aqui ele fala da questão da faculdade da mediunidade, e vem falando de forma muito interessante, da questão da responsabilidade do médium, da programação que o médium tem, antes de sua encarnação, em relação a essa faculdade que é dada a ele, que é um dom de Deus, e lembrando sempre daquela história da gente dar de graça o que a gente recebeu de graça. Então, é importante, o que é citado aqui nesse texto,
né, e como eu falei, é repetido, né, porque a gente já leu em outros textos, não só desse livro, mas no próprio livro dos médiuns, né, que é a nossa referência maior nesse sentido, é a questão da para que o médium possa atingir os seus objetivos, né, que os objetivos que a mediunidade exige, né, e esses objetivos são basicamente a prática, né, dessa caridade por intermédio desse dom, né? Então é importante que algumas atenções ele mantenha sempre em mente, né? Em relação a estudos, em relação a seus hábitos, não só os hábitos espirituais, da prece, né, da elevação do pensamento, mas inclusive a práticas físicas, né, do cuidado com o corpo, do cuidado com a saúde, né, de hábitos brandos, de hábitos saudáveis, e é importante que isso seja, como dizer, que isso seja repetido mesmo, que essa lição seja, né, como na matemática a gente repetia. Eu tive um professor que sempre falava, né, que a gente aprende, né, repetindo, 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 até que aquilo fique realmente fixado na nossa mente. Isso ele falando lá das matérias. No caso, ele era um professor de biologia. Mas essa questão, né, dessas lições que o médium precisa praticar, que o médium precisa aprender, é a mesma coisa, né? É a mesma prática, né, da repetição contínua desses hábitos. Que hábitos seriam esses, né? Em primeiro lugar, ele fala aqui da questão da natureza orgânica, né? Que é importante que o médium, né, que essa natureza, né, ela se faz credora de uma educação, né, graças à qual se desdobra as possibilidades que dormem inatas, aguardando o ensejo de se manifestar. Então, eu tenho assim, a experiência de ter conhecido alguns médiums que tiveram, né, a descoberta dessa mediunidade, principalmente quando a mediunidade é mais ostensiva, de forma muito traumática, né? Eu tenho o caso de um grande amigo meu que é um médium que trabalha de forma muito séria com a mediunidade dele. Ele, aos 16 anos, começou a ter as manifestações dos espíritos, e ele, na época, né, muito jovem, inexperiente, não conseguia identificar por que aquelas pessoas que ele não conseguia até então identificar como espíritos, né, como desencarnados, por que aquelas pessoas falavam de forma tão ríspida com ele, por que aquelas pessoas falavam com ele coisas que ele aparentemente não sabia. Então essa mediunidade dele foi chegando para ele, e ele foi tido, obviamente, como muitos, né? Foi tido como louco, como quase foi colocado num hospício, né? E procuraram psiquiatras, psicólogos, e ele teve então essa manifestação da mediunidade de uma forma muito traumática, né? Porque foi, segundo ele, de uma hora para outra, né? Até os 16 anos ele era um garoto normal lá em João Pessoa, levava uma vida normal, tranquila, como de qualquer garoto, né? Jogando bola, brincando na rua, e de repente os espíritos começaram a se manifestar, alguns ofendendo ele, alguns tratando ele de forma mais agressiva, e outros, né, de forma mais branda, e ele teve esse trauma, né, essa manifestação, né? Bom, e aí ele, sendo educado, ele foi procurar a educação nesse sentido, foi orientado, a família foi orientada, ele foi procurar uma casa espírita e começou a ter orientação, começou a ter o estudo da doutrina, né, de forma sistemática, de forma disciplinada, e conseguiu realmente, hoje ele consegue, né, exercer a mediunidade dele e trabalhar com isso de uma forma muito mais tranquila, né, e sabe de todos os percalços, todos os perigos, da importância que é estar atento, né, da importância que é procurar estar sempre em prece, e jamais usar a mediunidade para promoção do nome dele, né, para vaidade própria, para orgulho, né, exacerbar o orgulho dele. Importante a questão aqui tem um parágrafo que ele fala exatamente, né, do exercício consciente, cuidadoso, né, enobrecido e dirigido para o bem, né, e isso proporciona ao médium os tesouros da alegria interior.
Então, embora a mediunidade seja vista também, né, como uma missão, e muitas vezes uma missão duríssima, como foi o caso do Chico, como o caso do nosso querido Divaldo e de tantos outros médiuns, né, mas ela sendo exercida com amor, sendo exercida com a seriedade, sendo exercida, né, com toda a disciplina que exige, ela é sim, é, ela é fonte de alegria, né, também, né, porque o médium em questão, ele começa a perceber o quanto isso faz bem para ele, exercer de forma responsável e amorosa essa mediunidade, e o quanto isso retorna para ele como um estado de espírito melhor, né, um estado de alegria quase que constante. Então, a educação é importante, né? A educação dessa mediunidade, e essa educação, ela é algo que não é simples, que não é rápido, então é uma coisa que, na verdade, é uma educação que deve ser constante, né? Como qualquer tipo de educação que nós temos na nossa vida, seja ela educação moral, seja ela educação acadêmica, a educação ela deve ser constante, ela deve ser contínua, perseverante, como dizia o Kardec, e constante. Então é muito importante que o médium se mantenha sempre consciente de que a educação, ela não é como um curso, por exemplo, que a gente faz e terminado o curso você ganha um diploma e está formado e está apto a executar uma determinada profissão. Não, essa educação ela precisa ser. Não existe um diploma de médium, né? Não existe o médium como ele se formou, ele estudou lá a doutrina espírita, estudou lá o Pentateuco de Kardec, e uma vez estudado aquilo, ele está pronto, ele está livre de continuar estudando. Não, ele precisa, essa educação ela deve ser realmente contínua, perseverante e eterna, né? Até que nós sejamos espíritos puros, né? E mesmo depois de espíritos puros, eu acredito que até os espíritos puros estejam sempre se educando e aprendendo cada vez mais, né? Então, ele termina aqui o texto que é uma mensagem muito otimista, que eu vou ler aqui uma parte, né? Que a mediunidade em breve na Terra facultará aos homens a visão segura de sua imortalidade, proporcionando-lhe encarar a morte e o seu destino com naturalidade e paz. Então, isso é mais uma das responsabilidades, né, que um médium tem, até na questão da gente mudar o mundo, né, da gente transformar o mundo em algo melhor. Porque a mediunidade exercida cada vez mais por mais médiuns e médiuns responsáveis, e cada vez em maior número, ela vai propagar para todas as pessoas, ou cada vez mais pessoas, essa tranquilidade, essa serenidade que a gente tem diante, que a gente precisa ter, né? Nem sempre a gente tem, mas que a gente precisa ter diante dos problemas da vida, das vicissitudes, das decepções, das frustrações. Então, espero que o nosso estudo de hoje tenha sido útil para todos nós, assim como foi para mim. E quero terminar esse estudo agradecendo a Casa de Alta de Souza por essas oportunidades, porque a preparação de um estudo faz com que nós tenhamos que estudar, e esse estudo, por mais que nos pareça, né, se você ler esse texto aqui, por mais que pareça, isso aqui eu já tinha lido, isso aqui eu já sei, né, a gente já sabe, mas não pratica, então tem que ficar sempre lembrando, né, é importante que a gente sempre se lembre, né, de tudo que a gente aprendeu, recorde cada vez mais, e como dizia lá o meu querido professor Reis de Biologia, repetir, repetir, repetir sempre. Então quero agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, agradecer a Jesus, agradecer aos Espíritos que vêm sempre nos trazendo essas lições, que por mais que pareçam que não sejam novidades, que não sejam nada de novo, mas realmente sempre trazem alguma coisa a mais para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir e internalizar cada vez mais esses estudos. Agradeço a todos esses espíritos, agradeço muito por podermos estar estudando, por podermos estar nos reunindo, ainda que virtualmente, eventualmente de forma presencial, mas que possamos fazer o que é mais importante, que é manter o nosso estudo perseverante, manter o nosso aprendizado constante, para que possamos então evoluir e, com essa evolução, sofrer cada vez menos e termos a nossa vida cada vez mais agradável
e descobrindo sempre o prazer, não só através da mediunidade, mas o prazer de servir, de ajudar o próximo, de ser útil. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus.